pensar que assim, a gente tem muitos âmbitos na nossa vida, né? Se você for pensar, pô, nós somos um ser muito plural, né? A gente não é só um corpo físico, a gente não é só emocional, a gente tem o lado espiritual, a gente tem a família, a gente tem o financeiro, a gente tem tantos aspectos, né? E se você conseguir enxergar propósito em todas essas áreas, entende? Entender o porquê que você está levantando a cada dia da manhã, isso é fantástico. Isso é fantástico. Porque a experiência humana, ela é singular, entende? Não tem igual. Por mais que a gente seja amigo, a experiência que você está vivendo é totalmente diferente da minha. A experiência que eu estou vivendo é totalmente diferente da pessoa que está assistindo. Mas eu sei por que eu acordo de manhã todos os dias. Eu sei o que me move. Eu sei o que me faz confiar na visão que eu tenho daquilo que... Da onde eu estou caminhando. Sem perder o interesse no presente. E acho que esse é o grande lance do propósito.